Voltar à normalidade e ao convívio social após 2 anos de pandemia pode ser uma tarefa desafiadora para muitos brasileiros. Enquanto alguns comemoram aliviados o progressivo desconfinamento, outros experimentam uma sensação desconfortável de medo e ansiedade na retomada das interações sociais. O psicólogo Rui Carlos nos alerta para os cuidados com a saúde mental. De acordo com o profissional, medo, crises de pânico e depressão, aliados à falta de exercícios físicos e novas experiências com o confinamento, somatizam para o desequilíbrio emocional e psicológico. Isso vai depender muito, né, de como a pessoa conduziu esse processo nessa relação tempo-espaço, né? Se ela conseguiu interferir frente a essa situação, por exemplo, não se identificando completamente com medo, né, ou criando uma certa separação daquele medo em alguns momentos para que ela possa manejar e se perceber de uma forma mais livre, né, de como lidar com aquele estresse, com aquela situação de risco, de adoecimento, com a notícia da perda de alguém. Se ela se deixa tomar por esse medo, ela passa a ter, por exemplo, oportunidades de pânico, né, de crises depressivas. Nós sabemos que nesse período, por exemplo, por pesquisas realizadas aqui no Brasil, as pessoas que permaneceram em casa sem sair pelo menos uma vez na semana tiveram um alto índice de depressão e ansiedade. Aquelas que saíam uma vez para fazer, por exemplo, uma atividade física, esse índice já baixava bastante. As que saíam 2 ou 3 vezes, esse índice ia de 70% até 20%, 30%, né? O que prova que em algum nível a vida compartilhada, a vida em comum, ainda que, claro, dentro dos cuidados, passou a ser fundamental para a saúde emocional dessa pessoa. Para Rui Carlos, é preciso um processo de adaptação da mente para a retomada das atividades. Novas experiências demandam esforços, criatividade e superação. É muito importante a gente entender, né, que nesse processo do isolamento, principalmente numa situação que envolvia e ainda envolve riscos, né, de morte, de adoecimento, processos relacionados à finitude humana, isso é algo que desperta muito a sensação de falta de controle, de impotência das pessoas, né? E aí, portanto, de como elas vão lidar, né, de que sentido elas vão dar, por exemplo, a essas experiências, né? Em termos de sobrevivência, o próprio cérebro ele se adapta àquela situação, né? Porque o ser humano possui, assim como todos os animais, uma capacidade de se adaptar a circunstâncias até limitadoras e torná-las algo um pouco mais comum, né? Banalizando elas de forma a não entrar em conflito seguido com aquilo que falta àquela pessoa. E muitas das vezes esse processo adaptativo depois ele vai dificultar uma mudança até no sentido de retorno à vida social, de retorno ao trabalho presencial, ao contato com os amigos, por exemplo. Psicólogo alerta ainda para o uso excessivo de novas tecnologias e como manter um trabalho remoto saudável. Isso é muito importante, né? Porque desde o início da pandemia a gente vem falando sobre a necessidade das pessoas manterem um grau de rotina, de organização nas suas casas, né? Já que elas perderam isso, essa rotina cadenciada dos horários externos, das atividades, da quantidade de atividades. Então, no trabalho remoto, especialmente, primeiro a pessoa ela fica na tela durante muito tempo. Essa imersão na tela para o cérebro é uma das fontes de ansiedade, por exemplo, né? É uma das fontes de irritabilidade, algumas pesquisas demonstram isso, assim como traz problemas para o sono, porque é um grau de iluminação constante, o cérebro entende que é dia a maior parte do tempo, levando em conta que muitas pessoas levam o trabalho além do horário que normalmente o fariam numa situação presencial, pela própria facilidade de estar em casa. Então, essa quebra desse limite
né, de territórios entre a vida pessoal, a vida profissional, a vida familiar, passou a ser motivo de grande desordem para algumas pessoas, né, que começaram, por exemplo, a terem a sua vida pessoal invadida ou misturada com as situações de trabalho. Então é muito importante com a pessoa numa situação remota que ela tenha um local próprio do trabalho, às vezes até que ela coloque uma roupa, né, onde ela assuma aquele papel do trabalho e que no momento em que ela consiga se desligar do trabalho, ela efetivamente consiga fazer isso, tirando aquela roupagem, vamos dizer, o seu papel profissional e possa então se voltar para a sua família, para os amigos, de forma a manter cada papel no seu lugar. Para Rui Carlos, crianças e adolescentes também sofreram danos psicológicos com a pandemia. Falta de interação com outros jovens ou até mesmo uma imersão ainda maior em jogos eletrônicos causaram perdas de habilidades sociais. Por exemplo, crianças que hoje manifestam medo, né, do retorno à escola, né, porque as crianças puderam perceber e processaram essas informações quanto aos riscos de que um idoso pode vir a óbito, né, de que um familiar faleceu, né, e a criança tem uma dificuldade de dimensionar o tempo como o adulto faz. Então ela pode imaginar que isso pode acontecer com qualquer um a qualquer instante. Ela não tem essa dimensão de risco que o adulto tem, mas que percebe que há situações relativas, né? Dependendo da idade, das comorbidades, a criança não tem essa quantidade de informações e nem maturidade para processar isso, né? Então, eu tive uma experiência em que um conhecido meu foi ser Papai Noel e a criança chorava muito porque ele estava vivo, porque ela acreditava com 7 anos que ele podia ter morrido de Covid, porque ele não havia aparecido no ano passado. O que chama atenção quanto à percepção que as crianças fazem dessa realidade que a gente não pode desconsiderar, principalmente hoje no retorno às aulas, porque muitas ficam assustadas com o contato, com a aproximação, com os abraços, né? A expressão afetiva é muito comum entre as crianças, então elas precisam ser ouvidas, isso precisa ser conversado com elas. Assim como os adolescentes, nós tivemos muitas experiências interessantes, porque muitos, sempre acostumados à vida das redes sociais, começaram a sentir falta exatamente do contato presencial e começaram a se desinteressar de estar somente na tela do computador, de um celular, né? Por outro lado, outros adolescentes emergiram ainda mais na experiência de jogos, né? Que a gente sabe que quando de uma maneira continuada faz com que a pessoa perca, né, habilidades sociais, né? O isolamento, de um modo geral, ele levou as pessoas a perderem habilidades de contato, de negociação, né, de lidar com conflito, de lidar com uma situação nova. As pessoas começaram a ficar irritadas com essas novas experiências, especialmente os adolescentes, que então, dentro daquele mundo, vamos dizer, confortável, do qual eles têm controle, eles passaram a se assustar e muitas das vezes não quererem mais o retorno à escola, à universidade, né? Porque aquele dimensionamento ali é um dimensionamento de um tempo aberto, de um tempo confortável, onde eles podem manejar toda a situação, e na vida social essa situação lhes é muito mais exigente, muito mais provocadora. Então eles precisam ser ouvidos, né? Precisam conversar em família sobre esse assunto para que possam ir se soltando e encontrando formas positivas e cuidadas de retornar à vida social em comum.